Meu Deus, como tem gente tapada nessa vida, né? Não, a pessoa vem e pede pra gente opinião sobre, né, as coisas da vida da pessoa, e daí você dá uma opinião sincera, e daí a pessoa acha ruim. Eu acho engraçado isso, porque, tipo, quando você é super sincero com a pessoa, a gente às vezes tende a ser meio grosso, que é muito normal, é comum, acontece com todo mundo. Daí a pessoa fica ofendida. Mas é verdade, se tem gente que gosta de jogar a vida que tem no lixo, a culpa não é nossa, né? Pelo menos eu acho assim. E se quer correr atrás de alguém que não vale a pena, né? Enfim. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana, do blog Sky, tá? E depois de muito tempo eu trouxe mais um vídeo pra vocês, graças a Deus. Eu pensei que eu não ia conseguir gravar o vídeo deste livrinho aqui logo, porque tava difícil, tá? Mas calma, vou explicar o motivo. Primeiro porque eu tava com um pouquinho de preguiça, tá? Eu ando muito preguiçosa ultimamente, isso não é bom. E segundo, é porque eles estão revitalizando a minha rua e estão tirando todo o paralelepípedo que tem na rua para colocar um monte de pedra para daí passar asfalto. E as máquinas que estão trabalhando ali, elas fazem muito barulho de verdade. Então eles já estavam assim há uns dias aqui meio que na frente aqui do meu prédio. Eu tava esperando eles saírem para poder fazer um vídeo para vocês, porque mesmo com a janela fechada dá para escutar bastante. Então daí ia ficar no vídeo aquele pi pi pi. Ai, isso é um saco, tá? Por isso que eu não gravei. Tá, então hoje eu vou falar do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Herbeck, esse aqui, ó, tá? Que é um livro que eu já terminei de ler uns dias. Eu optei por fazer um vídeo sobre ele, porque eu não vou conseguir escrever sobre esse livro aqui. Esse livro, ele tem o teor dele, o teor histórico dele, os fatos aqui dentro, eles são muito pesados. Eu não saberia escrever pra vocês, então eu achei melhor fazer um vídeo, tá? Quando eu solicitei esse livro aqui da Geração Editorial, esse livro foi publicado pela Geração Editorial, tá? Ele é um livro jornalístico, de reportagem, tá? De não ficção, os fatos que tem aqui dentro são todos reais. Eu sabia que seria um livro pesado, mas eu não sabia que ele seria tão pesado. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu fui olhar foi as fotos, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, eu marquei muita coisa nesse livro, tá? Ó, tem bastante marcaçãozinha. Raramente eu marco quotes, eu marco qualquer tipo de coisa nos livros, eu não gosto, mas esse daqui, ele tem tanta informação, tantos nomes importantes que vale a pena a gente pesquisar, que eu não podia deixar passar batido, tá? Quando esse livro chegou, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar as fotos, porque eu sabia que ele tinha bastante fotos. E já com as fotos eu achei já ele muito chocante, tá? Esse livro aqui da Daniela Hasbeck, ela conta a história de um hospital chamado Colônia, em Barbacena, em Minas Gerais. E a história dele, além de ela ser real, ela é brutal. Esse hospital, ele existe há muito tempo, tá? Ele existia lá desde 1903, mais ou menos. Ele foi desativado em 2003, o que me chocou mais ainda. Tá? Então, assim, eles colocavam dentro desse hospital pessoas, às vezes, pessoas tímidas, pessoas que tinham epilepsia, pessoas meninas, às vezes, que eram um pouquinho mais saidinhas, que eram mais atiradas, homens que eram um pouquinho mais sem vergonhas. Então, eles jogavam tudo lá dentro como se essas pessoas tivessem algum problema mental, tá? Então, eles jogavam essas pessoas lá dentro e elas viviam de uma forma tão desumana que eu não consigo imaginar o que eles viveram lá dentro. Porque eles deixaram de ser gente, e depois que teve muitas pessoas que estão vivas ainda, que estavam presas nessa colônia, eu fico imaginando como deve ter sido para elas depois, porque elas já estavam tão acostumadas com aquela vida horrorosa que elas tinham dentro daquele local, que para elas voltarem a ser humanas de novo foi difícil, e o que deixa a coisa toda mais chocada.
Eu separei duas coisas interessantes para falar para vocês, primeiramente. Uma delas já é no prefácio do livro, que o prefácio em si ele já deixa a gente chocado. Ele traz algumas informações do Hospital Colônia bem fortes, tá? E eu até separei aqui para vocês. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio da colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas, ou seja, nada se perdia exceto a vida. Isso aqui para mim já foi um choque muito grande, porque além das pessoas estarem lá dentro com condições subhumanas, quando elas morriam, eles vendiam esses corpos para a faculdade de medicina do país inteiro, tá? Então teve muito médico que naquela época se formou, tá? E provavelmente usou os corpos de pessoas inocentes como eles lá, que pra mim, assim, eu fiquei em estado de choque quando eu li isso. E também teve uma outra coisa que eu achei bem interessante, que eu deixei salvo para vocês, foi o relato de uma das ex-funcionárias, tá? Esse livro aqui ele não mostra só a parte histórica do Holocausto, do Hospital Colônia. Ele mostra também relato de pacientes que sobreviveram a todo aquele tempo lá. Teve gente que ficou mais de 30 anos lá dentro, e também de funcionários. Porque assim, as pessoas trabalhavam lá dentro, elas sabiam que tinham que fazer alguma coisa, mas elas não poderiam porque naquela época era tão difícil trabalhar que eles preferiam ficar quietos do que de repente estar denunciando um lugar tão horrorento como era esse aqui. Que foi o caso da primeira personagem do livro, que foi a Marlene. Marlene tinha cerca de 20 anos quando ela começou a trabalhar no hospital. E uma coisa muito importante, as pessoas quando eram chamadas para trabalhar lá, elas não sabiam exatamente onde elas estavam indo. Para elas era um hospital normal e tudo. Quando elas entravam lá, se deparavam com o cheiro de podridão, com a porquice que era aquilo, elas ficavam em estado de choque. E também teve uma coisa que eu achei interessante. Marlene começara a trabalhar num campo de concentração travestido de hospital. Apesar de estar tomada pela indignação, sentiu-se impotente diante da instituição tradicional, que mantinha com o apoio da Igreja Católica as portas abertas desde 1903. Ou seja, muito mais do que um governo saber disso aqui, era uma igreja saber disso e não ser feito nada, tá? É bem chocante, tá? O livro, ele traz relatos bem sérios. Tem um relato de professor de medicina que viu os corpos de alguns cadáveres da colônia chegarem a uma universidade e ele não sabia o que fazer com aquilo. Tem relato de filhos de pessoas que nasceram dentro da colônia, porque as mulheres chegavam lá, algumas elas chegavam grávidas, outras acabavam engravidando lá também. E daí tem um relato muito triste de uma filha de uma mulher que era paciente da colônia. Vários psiquiatras que começaram a denunciar, jornalistas que estavam denunciando o local, porque pelo que eu entendi nesse livro aqui, ter fechado ele foi uma batalha muito grande. Porque na década de 60 até na década de 80, mais ou menos, várias denúncias foram feitas até que daí tomaram as devidas providências para fechar esse local tão imundo. Geralmente as pessoas chegavam, né, assim, nesse hospital colônia por meio da polícia ou em trens abarrotados de gente. Eles já chegavam lá, era como se fosse uma coisa muito nazista. Eles chegavam em fila, os homens tinham a cabeça raspada, a identidade deles era jogada fora, eles não eram mais seres humanos lá dentro, eles eram bichos. Então a comida que eles ganhavam era tipo uma lavagem, eles dormiam no meio de fezes, no meio de podridão, no meio de sujeira. Consequentemente isso fazia com que eles ficassem doentes, e daí dava toda aquela história toda que eles vendiam os cadáveres. Então o Hospital Colônia ele era muito
ele tinha uma renda muito grande com isso. Então, para o governo manter um lugar daquele ali que dava dinheiro ainda com o corpo, era muito fácil, tá? Era muito fácil uma pessoa, uma mulher ser um pouquinho mais atirada e se jogar lá dentro como se ela tivesse um problema na cabeça, tá? Eu fiquei muito chocada porque eu fico me perguntando se existe mais locais como esse aqui ainda no Brasil, tá? E eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente vive num país que acha que tem algum tipo de liberdade quando a gente se depara com uma história tão dura e cruel como essa daqui. Às vezes as pessoas falam que a ditadura militar foi muito dura com as pessoas, e realmente ela foi. A gente não pode negar isso, tá? Mas não foi só na ditadura militar que morreu pessoas, que pessoas foram violentadas. Muito antes disso e muito depois disso aconteceu coisas que a gente não faz nem ideia. Tá? O Holocausto Brasileiro é um livro que não tem palavras que me faça fazer vocês lerem ele, tá? Convencer vocês a lerem um livro desse daqui é muito difícil. Porque pra mim, pra vocês saberem o que essas pessoas passaram lá dentro e o que a jornalista teve que contar num livro tão cruel e duro como esse aqui, é só lendo. É só a gente pegar, abrir o livro e começar a ler capítulo por capítulo pra gente ter ideia de como foi difícil para eles e como existem pessoas cruéis que fazem isso com o ser humano. É difícil, tá? Até agora, quando eu vou tentar falar desse livro, para mim é bem complicado. Eu vou tentar mostrar algumas fotos que não sejam tão chocantes para vocês, porque tem foto de muita gente nua, porque lá dentro as pessoas, elas recebiam um uniforme só. Então, quando aquele uniforme deles ia para lavar, elas tinham que viver pelada e tinha que ficar assim, né? Difícil. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa primeira imagem aqui, ó, tá? É de um homem que tá tomando água do esgoto. Eles não tinham água potável lá, então as pessoas tinham que se virar do jeito que dava. Essa daqui, ó. Isso daqui é um senhor, tá? Tem um homem deitado aqui. Ele é um senhor que foi deixado pra morrer. Tá? Então ele tá deitado num colchão de palha e tá cheio de mosca ao redor dele, porque tem muita sujeira. Urubu era uma coisa muito frequente lá. Quero ver se eu acho uma foto com urubu aqui, ó. Aqui tá cheio de urubu aqui em cima, porque o cheiro de podridão lá dentro era muito grande, então os urubus ficavam voando ao redor. É muito triste. Eu espero que um dia essas pessoas espero que elas sejam, na verdade, felizes hoje em dia, ou vivam a vida delas do jeito que elas merecem, porque os personagens desse livro já são todos idosos, obviamente. Tem alguns que vivem com a liberdade que eles merecem, numa instituição que acolheu eles da forma certa, da forma correta que tinha que ser acolhido, tá? Mas que pena que isso não tenha acontecido antes com eles, tá? Então, gente, leiam o Holocausto Brasileiro, esse livro é incrível, tá? Ele fala um pouquinho da história do Brasil e que vale muito a pena a gente ler, por mais cruel que ela seja, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima, espero mesmo que o próximo vídeo não demore tanto, tá? Porque eu tinha prometido pra vocês que um vídeo a cada 15 dias, essa promessa ainda será cumprida, tá? Então se vocês tiverem ideias de vídeos pra me mandar, me mandem, por favor, porque agora eu quero voltar a gravar vídeos certinho pra vocês, tá bom? Até mais, tchau!